Olá, gente. Hoje vamos falar dos sistemas de governo. Quando a gente fala de sistemas de governo, a gente está falando basicamente sobre como são formados o poder executivo e o poder legislativo. Num vídeo seguinte, a gente vai falar um pouco do judiciário, tá? Mas nos países que têm uma tradição política e jurídica similar à do Brasil, geralmente os membros do judiciário eles fazem concurso público, né? E aí então nesse vídeo seguinte a gente vai falar um pouco sobre por que membros do judiciário geralmente não são eleitos, mas tem que fazer um concurso público, diferente do que acontece com os membros do executivo e do legislativo, que a gente elege, né? Então, falando de como são formados o executivo e o legislativo, a gente chega basicamente a três sistemas de governo possíveis: o presidencialismo, o parlamentarismo e o semipresidencialismo. Bem, gente, no presidencialismo, a figura do chefe de Estado, ou seja, daquele representante diplomático do país, digamos assim, e do chefe de governo, que é quem propriamente administra o país, estão concentrados na figura do presidente da República. Então, o presidente da República, ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. E ele é eleito diretamente pela população, geralmente por voto majoritário, mas não necessariamente, como a gente vai ver mais adiante em um outro vídeo ainda. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é o voto majoritário, é um sistema de delegados. Mas, de qualquer maneira, no presidencialismo, então, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. O que acontece no parlamentarismo, gente? No parlamentarismo, o chefe, as pessoas elegem os membros do legislativo, mas não votam para eleger o presidente ou o primeiro-ministro. Então você elege os membros do legislativo. O grupo político, né, o partido ou a coligação política que consegue formar uma maioria, indica o primeiro-ministro, esse vai administrar o país, e indica o presidente. O presidente vai desempenhar essa função mais simbólica, digamos assim, mais diplomática. Então, no sistema parlamentarista, os membros do executivo, eles não são eleitos diretamente pelo povo, eles são indicados pelos membros do parlamento, que esses sim foram eleitos pelo povo. E o que se passa, gente, no semipresidencialismo? Semipresidencialismo, como vocês podem imaginar, a gente tem um sistema híbrido. Então, os cidadãos elegem os membros do legislativo. Esses membros do legislativo indicam um primeiro-ministro. Mas o presidente ele é eleito diretamente pelos cidadãos também. Então, nesse sistema, no semipresidencialismo, o presidente ele é o chefe de Estado, mas ele tem geralmente um pouco mais de poder do que ele teria no sistema parlamentarista puro, porque ele foi eleito diretamente pelo povo, né? Então, o fato de ter sido eleito diretamente pelo povo dá um poder maior para o presidente no sistema semipresidencialista do que ele teria no sistema parlamentarista puro. Então, no sistema semipresidencialista, se elege os membros do parlamento, eles indicam o primeiro-ministro, mas o presidente é eleito diretamente. Então, gente, são três sistemas: o presidencialista, o parlamentarista e o semipresidencialista. As diferenças entre esses três sistemas, gente, tem a ver com como os membros do executivo e do legislativo são formados, tá bom? No vídeo seguinte a gente vai falar um pouco mais do papel do judiciário, tá bom?